Olá, esse você já sabe é o seu Agora é com o Abranches. Olha, gente, nunca fomos tão chamados a refletir sobre a qualidade dos nossos relacionamentos afetivos como nesse período de pandemia. Olha, que se estende já por um longo tempo, até para além do que a gente imaginava que ia ficar, né? Desde o início, a necessidade do distanciamento social se impôs nessa pandemia e o home office, então, veio fazer com que os cônjuges tivessem que ficar muito tempo juntos, trabalhando à distância e cuidando das coisas do lar ao mesmo tempo. Resultado: aumento significativo no número de divórcios no país. E a pergunta a ser feita é: há solução para os graves conflitos dentro de casa? Eu tenho comigo hoje um dos maiores especialistas em terapia de casais no Brasil, o psicanalista Luiz Hans, que muito gentilmente está conosco aqui. Hans, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Agora é com Abranches. É um prazer, eu agradeço muito também esse convite e a oportunidade de falar de um tema que está pegando fogo. É isso mesmo. Né? Olha, é isso aí. Antes eu quero dizer a vocês uma coisa muito importante, uns dados, uns números a respeito do casamento. No primeiro ano da pandemia, 2020, os cartórios brasileiros registraram aproximadamente 67.600 separações, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil. No primeiro semestre deste ano, 2021, esse número já chegou a 30 mil. 7 mil a mais do que o primeiro semestre de 2020. Diante dessa avalanche de crises, interrompendo assim muitas vidas a dois, a pergunta é, Hans, como cuidar das relações para que esses dados aí não aumentem ainda mais? Bom, primeiro, sem fugir da pergunta, só um toque de algo positivo também. Embora esses números tenham aumentado, a gente não deve esquecer que em torno de 25% dos casamentos com ou sem pandemia, relatam alta satisfação matrimonial ao longo de mais de 15 anos e a tendência é esses casamentos, de fato, são mais permanentes e satisfatórios. Numa situação como a pandemia, para esses casamentos, para um quarto das pessoas, desde que não estejam submetidos a um estresse enorme de desemprego e várias outras coisas que deixam as pessoas extremamente desestruturadas, tem um efeito paradoxal. As pessoas que estão nesse grupo se aproximaram muito. A quarentena permitiu a elas exercitar muito mais aquilo que elas já têm como competências de convívio a dois, o prazer de estar junto, a oportunidade de, puxa vida, apesar de tudo, agora a gente pode desfrutar mais um do outro, da companhia, ou até de uma vida familiar. Então, embora para 75% isso tenda a trazer mais estresse, não é algo para 100%, né? Mas voltando à sua pergunta, o que pode ser feito? Bem, a gente tem que distinguir aqui algumas situações. Primeiro, tem questões que são estruturais, ambientais. Por exemplo, se eu moro num pequeno apartamento, eu tenho 2 filhos, um de 1 ano, outro de 2 anos e meio. Então, eles precisam de supervisão 24 horas por dia. Eu tenho uma avó com risco de Covid e que mora aqui perto, que está isolada, eu tenho que cuidar dela. A minha esposa ou meu marido estão correndo risco de desemprego, estão desempregados. Eu tenho que fazer home office, não tem ninguém para ajudar na casa. Então, é uma situação tão estressante que, independente do casamento, a tendência de pessoas submetidas a um enorme estresse é ficar mais irritado, não dormir bem e ter conflitos. Então, tem uma parte dos conflitos que não são da relação, mas são situacionais. Eu já vou falar o que pode ser feito, mas é importante distinguir isso de um outro tipo de situação em que nós apenas estamos convivendo mais, e ao estarmos convivendo mais, a gente começa a perceber que aquilo que estava tamponado, aquilo que estava disfarçado, porque, está meio chato, mas agora eu vou trabalhar, vou encontrar um amigo, vou fazer algum programa, vou cuidar de filhos, e o casamento ficava tamponado, ficava abafado nos seus problemas, e eu compensava com aquele momento fofinho da família junto, etc. Isso agora aflora. Então, a gente tem que distinguir essas duas situações. Eu percebi uma coisa muito legal nessa sua fala aí, inclusive eu convivi com uma pessoa que voltou da licença maternidade para o trabalho durante a pandemia e ela foi informada pela empresa que teria que ficar em home office. Para ela foi uma bênção ficar em home office, ao contrário do que muitos falavam que, nossa, não vou conseguir conviver com a pessoa porque não sei o quê. Para ela foi muito importante que a criança continuou com ela, sob os cuidados dela e ela produzindo intensamente
no trabalho. Então, é muito interessante esse olhar positivo para o momento difícil que estamos vivendo. Eu tenho em mãos aqui, gente, o livro do Hans, hein? Olha aí, Hans, ó, a equação do casamento, onde você trabalha o que pode ou não ser mudado na relação afetiva. Vou fazer uma pergunta direta para você, resposta rápida aí. O que pode ser mudado? É o que as pessoas querem saber aqui nesse programa, hein? O que pode ser mudado, Hans, quando todas as ilusões já foram por terra e um está diante da realidade nua e crua do outro? Olha, tem coisas que podem ser mudadas, mas praticamente tudo que não pode ser mudado pode ser ajustado. Significa, se eu sou um extrovertido e você é um introvertido, isso pode combinar ou não entre nós, mas não tem como mudar. Eu não vou deixar de ser extrovertido e você não vai deixar de ser introvertido. O que pode ser feito é ajustar. Eu me adaptar a você, você a mim, a gente ter algum bom pacto. Ou, se a gente não tiver as competências de conviver a dois, isso pode virar um inferno para um e para outro. Então, mudar, dá para mudar pouca coisa na sua personalidade. Você pode mudar atitudes, e mudar atitudes significa ajustar. Você queria uma resposta muito rápida, então eu fiz uma pílula. Ótimo, perfeito. Eu vou te fazer uma outra consideração que eu vi no seu livro, já li seu livro, achei muito profundo e interessante e ajuda no meu trabalho terapêutico também. Você constrói alguns passos interessantes no seu livro, que o primeiro deles é a compatibilidade psicológica. Esse é o termo. E quando um descobre que é incompatível psicologicamente com o outro depois da relação familiar consolidada? Puxa, por que eu casei com uma pessoa tão diferente de mim? Então, tem algumas coisas que podem ser incompatíveis. A parte da personalidade pode ser incompatível de fato, né? Eu sou uma pessoa meticulosa, perfeccionista, e você tem déficit de atenção, é meio distraído, mas também pega tudo mais leve. A gente pode se irritar muito um ao outro. Mas não é só a personalidade que é necessariamente incompatível. Tem o segundo elemento da equação, que são as convergências. Por exemplo, eu gosto de sofá preto, a minha mulher gosta de sofá branco. A gente não vai ficar feliz com o sofá xadrez. Eu gosto de montanha, ela gosta de praia. Ou coisas mais complicadas, eu quero ter filho e ela não quer ter filho, não dá para ter meio filho. Então, há coisas que, inclusive, não dá nem para ajustar. Então, as incompatibilidades, tanto de personalidade como de interesses, afinidades, convergências, o que fazer quando eu descubro, voltando para a sua pergunta, que nós temos incompatibilidades? Volta para aquela minha primeira resposta. Há coisas que eu posso, em parte, ajustar. Por exemplo, diferenças de temperamento, se nenhum dos dois tiver um transtorno ou for uma pessoa intransigente, irritadiça, a gente pode, sim, se adaptar ao outro, falar, eu sou festeiro, eu sou uma pessoa da noite, você é mais do dia, você é mais recatado. A gente consegue, sim, se adaptar. Então, o fato de eu descobrir que a gente é muito diferente ainda não significa que a gente não tenha nada a ver. O que acontece é que é uma equação, é o conjunto. Talvez eu não combine muito na personalidade, mas a gente se dê bem sexualmente, a gente tem projetos de vida que são compatíveis, a gente gosta das nossas famílias, legal. etc. É legal. Essas outras questões aí que eu quero segurar para o próximo bloco. Olha, vocês viram, gente, como que o Hans tem um monte de informação para dar para nós aqui. Vamos aguardar para o próximo bloco, vai falar sobre uma arte. Estamos aqui falando de arte, né? A arte de conviver a dois. Esse é o assunto que nós vamos abordar, dentre outros, dessa equação do casamento dita pelo Luiz Hans, psicanalista, especialista em terapia de casais. Até já. Olha, nós aqui falando de algo muito importante para esse momento que nós todos estamos vivendo. Aliás, a pandemia não é apenas a motivadora da importância de uma relação a dois, relação familiar, para quem constituiu um lar, para quem se casou com alguém. Todo o tempo, mesmo antes da pandemia, já era necessário a gente tomar consciência das nossas possibilidades e dos nossos limites na relação afetiva com o cônjuge. Mas eu estou aqui com o Luiz Hans, que nos ajuda a entender melhor isso. Ele colocou no livro dele, tá aqui, ó, vou mostrar de novo aqui, ó, a equação do casamento. O que faz você feliz no seu casamento é a pergunta que o Luiz Hans instiga a gente a responder, né, Hans? Você colocou um segundo tópico ali, que é saber conviver a dois. O que isso pode agregar quando a gente se identifica como uma pessoa diferente do parceiro que escolheu afetivamente?
Então, voltando a essa ideia que a gente no primeiro segmento já estava abordando, que se trata de uma equação, não é porque um item entre nós não funciona que o resto do casamento não seja bom. Uma equação significa que eu tenho vários itens, eles podem se compensar. E aqueles que não se compensam podem se ajustar. E a grande ferramenta para isso é a competência de convívio a dois, é a arte de conviver a dois. A arte de conviver a dois, ela tem basicamente 3 componentes. E os casais que sabem conviver a dois, eles lidam muito melhor com as diferenças, porque é muito raro você ter uma pessoa com a qual você não tem divergência e diferença. A grande questão é, isso vai se transformar num conflito, nem toda divergência precisa virar um conflito, ou pode ser um ajuste e uma adaptação. A arte de conviver a dois, 3 componentes. O primeiro componente é o quanto a gente respeita uma etiqueta de casal, certas regras que existem, universais, de como se comportar bem um com o outro. Por exemplo, são um monte, no livro tem uma lista, mas tem desde coisinhas banais, que é não fazer piada zombando do outro, muito menos em companhia, né, de amigos, etc. Mas Às foi só vezes de uma familiares brincadeira. também, né? Às vezes de familiares, Isso, ali nas conversas mais íntimas, soltar uma piadinha dessa que denigre a imagem do outro, né? exato. E outras questões, por exemplo, quando você vai fazer um favor para o seu parceiro, não ficar jogando isso na cara, faça de bom grado, não fica dizendo, estou fazendo, mas está me devendo uma, isso vai estragando a relação. São coisas simples, no livro tem vários exemplos. A segunda dimensão da arte de conviver a dois, além de seguir certas etiquetas, né, do bem conviver, é a questão da comunicação. A gente tem um hábito de se comunicar de uma maneira, muitas vezes, passivo-agressiva. A gente faz perguntas que, na verdade, ofendem. Me lembro de um casal que o marido estava saindo lá com uma sunga no corredor do hotel, a mulher achou que aquilo não estava bem, falou assim, você tem certeza que você vai sair com essa sunga aqui nesse hotel? Quer dizer, já deu uma briga, porque ela podia ter dito, olha, meu amor, não é? Você é tão bonitão, mas eu acho que aqui fica melhor você com aquela bermuda bonita que você tem, né? A sunga, depois eu estou vendo, está todo mundo só usando na piscina. Gente, Então, a gente se comunica muito mal. E a Hans, a nossa terceira... comunicabilidade está muito frágil, né, rapaz? Impressionante, né? Tem que ajustar. Tem que ajustar. E o terceiro elemento, que é o mais importante, se a gente for pensar numa única coisa, que é o pode prim, 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 que todas as pesquisas mostram que se você tivesse que escolher uma só, seria o que a gente chama de conexão emocional, né? Que, em geral, as mulheres podem ter dificuldade de praticar, mas elas entendem na hora o que é isso. E os homens, quando a gente trabalha com os maridos, quando tem um grupo de maridos, eles ficam olhando para a gente assim, conexão emocional, mas eu sei o que é conexão, eu sei o que é emocional, mas não faço ideia. Como é que eu tomo um café da manhã com conexão emocional? Como é que eu faço carinho na minha mulher com conexão emocional? O que é isso? Ai, meu Deus, que coisa, hein? Tá vendo? A conexão emocional como uma ponte para uma comunicação melhor, né? Agora, na sequência dessa equação, gostei desse título, viu? Porque dá uma ideia assim, existe um conjuntinho de fatores que dão uma resposta. Na aula de matemática era assim, 2 mais 2 igual a 4. A equação está aqui, uma fórmula, olha a capa do livro, tem uma fórmula aqui em que o coração está no meio. O que você chama de graus de consenso entre o casal? Esse é o terceiro item da sua equação. Os graus de consenso são as áreas em que o casal acaba brigando, né? E basicamente são 5 tópicos, né? Um não é tão fundamental, mas às vezes dá muita briga, que é o gosto. Eu quero uma casa toda clean, você quer uma casa toda frufru. Eu me sinto muito mal numa casa frufru, você acha muito fria uma casa clean. Pode dar conflito. Segundo, afinidade de interesse. Eu adoro filatelia, eu sou intelectual, eu quero só ler livros de literatura clássica. Você é triatleta, você só quer falar de proteína e tênis. A gente não tem assunto, a não ser que a gente vá sair no restaurante e ficar falando mal dos amigos. É a única coisa que nos une, que a gente não tem afinidade de interesse. O terceiro aspecto é a questão de projetos de vida. Eu mencionei antes, você quer ter filho, eu não quero ter filhos, nossos projetos não batem, eu quero morar na praia, você quer morar numa cidade grande. O quarto item é um dos maiores motivos para casais brigarem, é a concepção que cada um tem de direitos e deveres dentro de um casamento. Eu acho que à noite quem tem que acordar para trocar a fralda do nenê é só a mulher. Não, você acha que é só o marido ou ambos. Então, essa é uma área que dá muito conflito. A gente não combina isso antes de casar.
E a gente tem muito conflito, depois a gente vai descobrindo, mas não é isso que eu acho que é o certo, né? E, por fim, é a visão que você tem de valores. Para uma pessoa ética, é um valor fundamental. O outro é aquele que dá um jeitinho, isso não é um problema, etc. Então, são esses 5 tópicos que, quando não convergem, geram muita divergência se o casal não souber ajustar. E o ajuste, como eu falei, é a conexão emocional, da qual eu queria depois falar uma palavrinha para os homens. O que é a conexão emocional? Nós estamos terminando o segundo bloco, então nós vamos fazer o seguinte, você vai guardar essa palavrinha para os homens para daqui a pouquinho, porque, homens, prestem atenção, porque daqui a pouquinho o que o Hans vai falar para você é exatamente isso. Uma coisa que pode motivar a sua conversa agora aí, na hora do almoço em casa, com a sua esposa ou com a pessoa com quem você vive, com o seu cônjuge, para que vocês possam conversar e melhorar, quem sabe, a qualidade da relação. Até já. Estou aqui de volta falando com Luiz Hans, psicanalista, que direto de São Paulo está falando conosco aqui pela tela. Hans, muito obrigado pela sua presença. Você falou que ia deixar um recado para os homens, rapaz. Fala aí, os homens estão muito interessados em saber o que podem fazer para melhorar a qualidade da relação deles. Olha, o que eu vou dar é um toque sobre conexão emocional. Ela não só melhora a qualidade da relação, mas tem um efeito enorme que os homens às vezes não imaginam sobre também a qualidade da relação na cama. Mas vamos lá. Conexão emocional, um rápido exemplo. A esposa chega em casa e fala, querido, eu fui promovida gerente da loja. Você não acredita? E o cara está lá, sei lá, lendo jornal, olhando alguma coisa lá no iPad e tal, olha para ela e fala, e vai ganhar quanto? Que bom para você, hein? Tá bom. E continua lá fazendo as suas coisas. Isso não é conexão emocional. No segundo casal, a mulher chega em casa e fala, querido, eu fui promovida gerente da loja. E ele fala, não acredito. Ele guarda o iPad ou o jornal, coloca de lado, se vira, se volta na direção dela, segura as 2 mãos dela e fala, me conta tudo. Como foi que você soube disso? Quem te falou? Nossa, que coisa incrível, eu sabia que você ia conseguir, você é melhor nessa área, não tem ninguém que eu colocaria no seu lugar. Vamos agora no jantar abrir um vinho que eu tenho aqui para a gente celebrar. Isto é conexão emocional. Em uma palavra, é você genuinamente se interessar pelo outro, dar atenção ao outro e pensar, se é importante para o outro, eu gosto do outro, é importante para mim. É isso, em essência. Não é fácil sempre praticar, mas praticando você vai aprender e tem um efeito incrível. Que maravilha, muito legal esse recado que é a conexão, ou seja, eu me interessar pelo sucesso do outro, né? Agora, um elemento que pode ser colocado nisso daí, quer dizer, não só o sucesso, me interessar pelo outro, pelo choro, pelo sucesso, por tudo que vem do outro. Pela frustração, pela dor que ele está sentindo, ser um companheiro ali de coração, né? Aprender a escutar, né? Os recados que ele está mandando. Agora, Hans, uma relação saudável precisa contar com os elementos da atração e de uma vida sexual, né? Você coloca isso também como um ponto muito importante aqui no livro. Isso é fundamental. É claro que tem gente que tem menos libido, tem gente que não tem necessidade de transar, depende da fase de vida, tem muitas variáveis. Mas, fundamentalmente, não é só o sexo. O sexo costuma ser importante para a maioria dos casais, embora ao longo do tempo possa diminuir um pouco e, de paixão, virar um sexo recreativo, mais tranquilo, mais divertido. As pesquisas mostram que os casais que mantêm o sexo recreativo ao longo da vida fazem, inclusive, um sexo mais ousado, mais divertido e com mais experimentações, quanto mais tempo ficam juntos e tem mais cumplicidade. Outros casais não conseguem ter o sexo recreativo e vão perdendo essa conexão libidinal, vão virando irmãozinhos. Mas o sexo é importante sim, mas além do sexo, uma palavrinha é a atração. A atração é o quanto eu me encanto com aquela mulher ou aquele homem com quem eu vivo. É olhar e falar, nossa, que pessoa encantadora. Né? Isto é muito importante, não é só a cama. Perfeito, maravilha. Olha, inclusive você falou aí de família, de sexo, de filhos. Eu quero acrescentar, inclusive, um livro. Eu tenho um outro livro aqui, A Arte de Dar Limites, também desse homem que está comigo aqui na tela, Luiz Hans, em que ele fala sobre mudança de atitudes. Como você, pai, você, mãe, podem mudar atitudes de crianças e adolescentes. Opa! Esse é tema de outro programa, né, Hans? A gente vai falar a respeito disso.
Mas o que me atrai Claro. muito no seu livro, a equação, voltando para o livro que nós estamos abordando aqui, é a questão dos ciclos. Tudo acontece na nossa vida em ciclos. Amadurecer, envelhecer, criar filhos, mudar de carreira, ter um sucesso pessoal. Qual que é a importância do equilíbrio do casal para vencer essas pressões intensas da vida e não deixar o casamento desmoronar com as tempestades que podem surgir pelo caminho? Então, é claro que quanto mais eu tiver equilibrado com uma capacidade de acolher o outro e não me perder, mais o meu casamento vai se beneficiar. Mas o normal na vida é que você tenha momentos alternados e alguns ciclos difíceis também, bem desafiadores. E aí a conexão emocional, que é pôr-se no lugar do outro, ajudar o outro, é muito importante. De qualquer modo, os ciclos, tem vários ciclos que a gente sabe que são desafiadores. Ciclos profissionais, podem ser no sentido de eu ficar eufórico, muito dedicado, exigido pelo trabalho, virar um workaholic, né? Ciclos, o nascimento de filhos, dedicar-se aos filhos, os filhos drenam muito da energia que o casal tem de um para o outro, pode ser muito bom ter filhos, mas o casamento muitas vezes sofre um abalo por um bom tempo, o ciclo do envelhecimento, o envelhecimento dos pais. Então, a vida realmente é atravessada por ciclos e perceber, respeitar esses ciclos, e cada um tem lá a sua arte, é muito importante. Maravilha. Olha, a gente está caminhando já para o fim do nosso programa e você está deixando dicas muito interessantes para a gente pensar e repensar e ressignificar a qualidade do nosso casamento. Mas quais seriam as reais vantagens de se permanecer casado? E quando não permanecer casado é aparentemente a melhor solução? Você coloca também o item das vantagens de permanecer casado no livro. É, veja, a gente não deve ficar casado a qualquer custo, né? Mas as pessoas hoje casam diferente dos nossos avós ou bisavós, menos românticos até. As pessoas sabem melhor, olha, eu vou casar e sei lá, eles já sabem que metade dos casamentos acaba em divórcio, hoje os namoros são diferentes, as pessoas não estão mais tão românticas. Mas as pessoas casam geralmente gostando, é uma opção, há um amor, mas elas entendem que se terminar um dia não é uma tragédia. Agora, por que as pessoas continuam casando? Porque é um projeto que, por enquanto, tem sido muito atraente. Nós não temos mais famílias tão coesas. As pessoas podem até aderir a uma religião, mas a religião não é mais a comunidade na qual elas vivem, são só acolhidas, é parte só da vida delas. As pessoas mudam, às vezes, de países. Então, o que elas têm realmente, que é o terreno no qual elas se sentem acolhidas e acolhem? É a pequena família que elas, supondo que vão ter filhos, ou se não tiverem filhos, é o casal que vai formar uma pequena família. Essa pequena família é um sonho muito acolhedor e promissor num mundo que está tão desafiador. E as pessoas, às vezes, dizem, nossa, vai ser tão bom se a gente ficar junto, um contar com o outro. Quem sabe a gente até velhinho consiga passear naquela praia de mãos dadas, ainda velhinho, sempre juntos. É um projeto que atrai a maioria de nós. Ter, se não for uma alma gêmea, uma alma cúmplice. Maravilha. Olha, Hans, eu quero agradecer imensamente você de estar aqui no programa, trazendo com essa sabedoria, com a experiência de mais de 25 anos de trabalho nessa área, você atendendo casais. Muito obrigado, Hans, pelas informações, pelas dicas que você nos deixou hoje aqui. Foi um prazer e vamos continuar conversando nesse mundo que está sempre nos desafiando. Perfeito. Tá. O próximo assunto, então, com o Hans vai ser esse daqui, ó, a arte de dar limites aos nossos filhos. Obrigado a você, Hans, pelas profundas reflexões aqui colocadas. Eu acredito que talvez tenhamos de reformular o projeto de casamento. Não sei, é preciso aprender a pensar, sentir e desejar de outra forma as coisas que dizem respeito à nossa relação. O Hans deixou isso muito claro agora. Precisamos aprender a lidar com a vida online, tudo muito online atualmente, com a necessidade de produzir cada vez mais e com a decisão de formar um lar ou ficar numa relação a dois. O Hans acabou de falar disso. Em algum momento, eu quero retomar esse tema aqui. Obrigado por estar comigo e com o Luiz Hans. Até o próximo Agora é com Abranches.